o texto lá em Mateus 28. A Grande Comissão é um texto bastante conhecido. Mateus 28, a partir do verso 18. Mateus 28, a partir do verso 18. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Que coisa maravilhosa saber que o Senhor nos prometeu e Ele cumpre. Ele estará conosco. Em outras versões vai dizer até a consumação dos séculos. Que bom saber que nós não estamos sozinhos na nossa caminhada. Nós vamos acompanhados. O Senhor está conosco em todos os momentos, em tudo que nós fizermos. O plano de Deus, Ele estabeleceu e Ele executou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Esse plano já foi concluído. Jesus veio, Jesus habitou entre nós, Jesus morreu, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou e Ele está vivo. Essa obra do Senhor agora ela está sobre a ação do Espírito Santo. E nós, eu e você, nós somos chamados a seguir os passos de Jesus como verdadeiros discípulos. Os 12 tiveram o privilégio de caminhar com Jesus e gozar da sua companhia física. Mas nós também somos privilegiados, porque nós caminhamos com Jesus, porque está vivo. E o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. Jesus vai dizer, siga-me, Mateus 16, 24. E seguir Jesus é percorrer o caminho da obediência, porque Ele obedeceu a Deus em tudo. Então, seguir a Jesus requer de nós obedecer a Deus também em tudo. Jesus foi obediente. Inclusive, Ele obedeceu em ir para a cruz, em dar a sua vida, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. E para que eu e você estejamos com Ele no céu. Porque Ele nos garantiu, por conta da sua morte e ressurreição. Então Jesus obedeceu a Deus em tudo. E nós, como discípulos dele, nós precisamos obedecer ao nosso Deus em tudo. E esse em tudo quer dizer verdadeiramente em tudo. Obediência parcial é igual a desobediência. Obediência é você obedecer em tudo. Que difícil obedecer em tudo. Porque aqui dentro de nós milita uma briga que não termina nunca. A nossa carne contra o nosso espírito. A nossa carne vai na direção da desobediência. E o espírito vai na direção da obediência. E nós precisamos fazer com que o nosso espírito prevaleça. Precisamos alimentá-lo mais. Por meio da palavra, por meio do joelho no chão. Jesus disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O discipulado vai dizer respeito à tarefa de compartilhar o evangelho do Senhor. Ele vai dizer por todo o mundo. A palavra discipulado, no contexto atual, pode significar programas, treinamentos, disciplinas, alguns cursos doutrinários. Tudo isso, obviamente, pode fazer parte do discipulado. Mas o conceito que é apresentado pela palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento, e as suas implicações práticas vão revelar que o sentido desse termo ele é muito mais amplo do que um programa, do que um curso. Discipulado é uma vida de obediência. E quando ouvimos essa palavra discipulado, em que nós pensamos?
Quando você ouve falar discipulado, isso lhe remete a quê? Biblicamente, discipulado não é um programa. O discipulado é um processo de santificação. Esse processo que nos torna semelhantes a Cristo, que é o nosso discipulador. E nesse sentido, o discipulado é um percurso, é um caminho para toda a vida. Porque nós seguimos aprendendo durante toda a nossa vida. E eu queria falar sobre discipulado em 4 aspectos hoje. Primeiro, sobre o que o Antigo Testamento traz sobre discipulado. Então, o Antigo Testamento, ele vai trazer primeiro o significado aqui da palavra discipulado, de acordo com o dicionário Ruais, da língua portuguesa, e vai dizer que o discipulado é um substantivo originado do latim discipulatus, e designa um conjunto de alunos ou estudantes. Esses alunos são descritos como os discípulos e o mestre ou professor como discipulador. Então, como se pode notar, ambos os termos dizem respeito à relação entre ensino e aprendizado. Essa é a razão pela qual podemos afirmar que isso está diretamente vinculado à educação. A palavra hebraica que traduz a palavra discípulo corresponde à palavra grega matete, que quer dizer aprendiz. Lá no Antigo Testamento, o discipulado é compreendido basicamente em 2 níveis. O primeiro deles, no coletivo social. Aqui Deus esperava que o seu povo seguisse os seus conselhos e fosse santo como ele é. Deus tratava com o seu povo, aquele povo escolhido. Deus falava pessoalmente. Ele falou com Abraão, ele falou com Jacó, mais à frente ele falou com Moisés, face a face. E o outro seria individual, pessoal. Para esse fim, a obediência a tais conselhos era uma exigência de Deus para cada pessoa. Aqui já não é mais Deus tratando com todo o seu povo, aqui é Deus tratando individualmente comigo e com você. E Deus trata comigo e com você. Porque Deus quer que você siga os passos dele. O Senhor espera de mim e de você que nós sejamos santos. Ser santo é ser separado. A santificação é um processo, é uma caminhada. E que tem que ser o objetivo de cada crente. Nós precisamos caminhar sempre na direção da santificação, buscando nos aproximar cada vez mais com o Senhor, buscando ser cada vez mais parecido com Ele. É um caminhar com Deus. É o estreitamento da relação, é o aprofundamento da comunhão, da intimidade com Deus. A nossa intimidade com o Senhor vai nos levar a essa santificação. O melhor cuidado que você pode oferecer a um discípulo que você está treinando é o cuidado individual. Se nós observarmos Jesus com aqueles 12 que lhes eram mais próximos, ele cuidava daquele povo. Ele caminhava junto, ele ensinava. Mas esse caminhar, ele traz algo que é muito importante nesse processo de discipulado. Jesus ensinava e aqueles discípulos prestavam contas a Jesus. Então essa relação discípulo e discipulador, ela precisa que haja um prestar de contas um com o outro. Eu vou lhe ensinar, eu vou caminhar contigo, mas você vai precisar prestar contas para mim. E é assim que Jesus fazia com os 12 que o seguiam. Deus vai dizer a Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Ouça Deus falando com você essa noite. Sê tu uma bênção. Eu fico aqui imaginando
como foi para Abraão ouvir isso de Deus. Sai da tua casa, sai da tua parentela, deixa tudo para trás e vai para uma terra que eu ainda vou lhe mostrar. Será que se você ouvisse hoje isso de Deus, analisa a sua vida, analisa o que você tem, a sua carreira, a sua casa, seus amigos, seus parentes. Se Deus dissesse para você hoje, olha, larga tudo, deixa tudo e vai para um lugar que eu vou lhe mostrar. Será que você teria esse desprendimento, como teve Abraão? Porque, irmãos, nós vivemos uma geração que é tão apegada às coisas, que eu não sei se o Senhor encontraria pessoas dispostas a fazer o que Abraão fez, deixar tudo. Porque Abraão obedeceu pela fé. Ele não sabia para onde ele ia, mas ele sabia quem o chamou. Por isso, se Deus lhe chamar, ainda que você não saiba para onde, saiba quem está lhe chamando. O Senhor Deus. Ele deu o caminho para Abraão. Vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Mas ele vai dizer também a Abraão que todas as famílias nele seriam abençoadas na terra. Está lá em Gênesis 12, de 1 a 3. Jesus vai dizer: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Marcos 8, 34 e 35. Esse mesmo padrão de discipulado, compreendido no Novo Testamento, vai corroborar com o que compreendia o Antigo Testamento sobre discipulado. Assim como Jesus expressou interesse nos seus discípulos para que eles seguissem como na nova aliança, Deus, o Pai, expressou o seu interesse em que Israel fosse como ele lá na antiga aliança. Deus inicia o seu novo relacionamento com o homem que caiu, o homem que pecou, o homem que virou as costas para ele, o homem que desobedeceu uma ordem direta do Senhor. Não comam do fruto dessa árvore. A palavra de Deus, ela foi muito clara. Não comam. Isso é proibido para vocês. Mas o homem e a mulher desobedeceram. Eles deram ouvido a uma voz estranha. Eles estavam acostumados a ouvir a voz de Deus, porque a palavra diz que todos os dias, ao entardecer, Deus se encontrava com eles. A voz de Deus era uma voz familiar para Adão e Eva. Mas eles ouviram uma voz estranha, que distorceu a palavra de Deus. E eles deram ouvido a uma voz estranha e viraram as costas para a voz de Deus que falava com ele todos os dias. Quantas vezes nós não temos feito isso também, irmãos? Quantas vezes nós temos ouvido vozes estranhas que estão nos indicando um caminho que é contrário ao caminho que Deus estabeleceu para mim e para você? Quantas vezes nós estamos negligenciando a palavra do Senhor, os ensinamentos, os princípios, e estamos seguindo os princípios que o mundo apresenta? Uma voz estranha, quando nós temos a voz do Senhor, que é conhecida de cada um de nós, porque Ele fala comigo e Ele fala com você. O compromisso de abandonar o pecado e de seguir a Deus pela obediência à sua palavra revelada. Uma nação só será santa se as pessoas buscarem uma vida de santidade. A exemplo de homens que decidiram por uma relação pessoal e de obediência a Deus. E nós temos exemplo lá no Velho Testamento, porque Josué e Caleb, eles conheciam a promessa de Deus que lhes daria a terra prometida. E os espias foram enviados, mas os outros preferiram prestar atenção nos gigantes e esqueceram que sobre eles havia uma promessa do Senhor, que lhes daria aquela terra. E Josué e Caleb escolheram permanecer firme na promessa de Deus. Você sabia que Deus tem promessa para a sua vida? E muitas vezes, queridos, nós não temos paciência de esperar que a promessa do Senhor se cumpra na nossa vida.
E aí nós resolvemos pegar alguns atalhos. E todas as vezes que nós escolhemos seguir atalhos, a gente dá com as caras no muro. Deus promete a Abraão, na sua velhice, que lhe daria um descendente, um filho. Mas Sara resolveu dar uma ajudinha para Deus. Eu nessa idade, não tenho condições, fui estéril minha vida toda, como assim eu vou ter um filho? E aí ela resolveu dar um jeitinho. Será que Sara era brasileira, para dar o jeitinho brasileiro? E Sara vai lá, pega H, você vai lá e vai fazer o filho lá com a minha escrava. Deus não precisa do nosso jeitinho, porque as promessas do Senhor, elas se cumprem. Lá em Jó ele vai dizer assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então o plano que Deus tem para a sua vida, ele jamais será frustrado. Porque Ele é soberano, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que pode todas as coisas. E o meu papel e o seu papel é esperar com paciência no Senhor, porque as promessas dEle para mim e para a sua vida serão cumpridas. O Antigo Testamento ele vai observar o discipulado não apenas entre pessoas e Deus, mas também entre as próprias pessoas. Moisés teve Josué como seu auxiliar, que foi um verdadeiro discípulo. Josué seguiu os passos de Moisés, e Josué foi escolhido por Deus para substituir Moisés quando ele morreu. Moisés caminhou com Josué, e eles tiveram essa relação de discípulo e discipulador. Ainda temos Elias. Elias foi chamado por Deus para ensinar e treinar Eliseu para ser seu auxiliar e depois para ser o seu sucessor como profeta em Israel. A história está lá registrada em 1 Reis 17, 2. E tivemos ainda o exemplo de Jeremias, que teve Baruque, que caminhou com ele como auxiliar, e na realidade era um discípulo de Jeremias. Então, no Antigo Testamento, nós podemos ver que Deus já pensava no modelo do discipulado. Primeiro, Ele tratou diretamente com pessoas. Depois, Ele escolheu discipuladores para preparar os seus substitutos. E o discipulado no Novo Testamento? A figura central é Jesus Cristo. O discipulado, com base no entendimento apresentado no Novo Testamento, ele vai se basear na vida e na autoridade de Jesus Cristo. Ele mesmo vai dizer aos seus discípulos, o texto vai dizer assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os. Jesus usou a palavra como verbo imperativo. A palavra aoristo é uma forma aspectual e temporal desse verbo grego, que vai expressar uma ação pura, sem determinação da duração. Ou seja, o fazer discípulo não tem um fim. Você vai buscar fazer discípulo durante toda a sua vida. Enquanto você tiver fôlego, você deve buscar fazer discípulos. Isso é um imperativo do Senhor Jesus, não só para aqueles 12, porque nós hoje representamos aqueles discípulos aqui na terra. Essa ordem de Jesus é para mim e é para você. Fazei discípulos. Mas eu queria perguntar a você, como você vai fazer discípulo se você primeiro não for discípulo do Senhor? Como você vai ensinar algo que você não aprendeu? Como você vai guiar alguém se você está cego? Então, antes de ser um discipulador, você precisa ser discípulo de Jesus. E o discípulo faz aquilo que o seu mestre faz. Para que você seja discípulo de Jesus, você tem que fazer o que ele fazia. Você tem que seguir como ele seguia. Você tem que ensinar como ele ensinava. Você tem que pregar como ele pregava. Você tem que amar como Jesus amava.
Na quinta-feira, no culto, nós falamos sobre amar como Jesus amava. Nós falamos sobre o crente quando cai, que nós devemos olhar para ele com o mesmo olhar com que Jesus Cristo olha para mim e para você quando a gente cai. É preciso entender que eu e você não somos imunes ao pecado. Então, quando alguém cai, nós precisamos olhar para esse alguém da mesma forma que Jesus olha para nós quando a gente peca, com esse olhar de amor, com esse olhar de compaixão. Então, para que eu seja discípulo do Senhor, eu preciso amar como Ele amou, eu preciso pregar como Ele pregou. Depois o Senhor vai dizer um segundo verbo que é tendo ido, usado para comunicar uma ação coordenada, propositiva e ativa para com todas as nações. Na mente do autor do Evangelho de Mateus, a palavra de Jesus aos discípulos poderia ser parafraseada como tendo ido, façam discípulos. Caminhando, façam discípulos. Vivendo, façam discípulos. Respirando, façam discípulos. É preciso entender que é isso que Jesus espera de nós. Ensinando-os, batizando-os. Ensinar faz parte do discipular. O discipular é um pouco maior do que somente o ensinar. Porque o discipular requer você caminhar junto, você sofrer junto, você viver juntos. Você tem discipulado alguém? Você teria a coragem de dizer como Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo? Se alguém imitar você, estará no caminho do Senhor? Porque essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você hoje teria condições de chegar para alguém e dizer, seja meu imitador, como eu sou de Cristo? Que grande responsabilidade, irmãos. Mas discipular é isso. Discipular é você ter a condição de dizer para alguém, sigam os meus passos, me imitem, porque eu imito Cristo. Discipular é uma grande responsabilidade. Ainda um outro verbo que tem no texto é batizando. Jesus indicou o princípio ativo do discipulado. O batismo é a evidência externa de uma realidade interna. É o sinal externo da regeneração. É o princípio da participação no corpo de Cristo. O Evangelho é a mensagem mais relevante que uma pessoa pode receber na sua vida. É a joia mais preciosa que alguém pode receber. Então, quando você está pregando o Evangelho para alguém, você está dando um presente precioso para esse alguém. Porque esse presente, ele é vida. O Evangelho é o poder de Deus. Então, o batizar, ele vai ser o resultado desse Evangelho que foi pregado e que gerou na pessoa um processo de regeneração. E aquela pessoa teve a sua vida restaurada. Como consequência, vem o batismo. Ainda um outro verbo presente na grande comissão é ensinando. Treinar, catequizar, instruir. Jesus indicou o meio contínuo do discipulado, que vai ter educação como uma ação principal. Pois ao ensinar o que Jesus ensinou, a igreja vai se tornar uma extensão do ministério de Jesus, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos tenho ensinado. Você aprendeu sobre Jesus, agora você vai ensinar, para que outras pessoas tenham oportunidade de também ensinar e esse evangelho ele possa alcançar o mundo. Esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a nossa grande missão que nós temos. Ensinar, discipular, acompanhar.
anunciar esse evangelho maravilhoso que traz vida. A ordem de Jesus, em seu aspecto geral, poderia ser definida da seguinte maneira: evangelizar os perdidos e ensinar os alcançados. Evangelizar os perdidos, uma vez alcançados, agora eu vou ensiná-los. Porque muitas vezes a gente acha que a nossa tarefa encerra quando você conversou, levou na igreja, a pessoa levantou a mão, aceitou Jesus, a minha responsabilidade ali cessou. Já se converteu, agora é com a igreja. Mas quem é a igreja, irmão? É o pastor, o presidente? Você aguenta essa carga, pastor Paulo? Sabe, irmãos? A nossa responsabilidade, ela não cessa quando a pessoa se converte. Ali vai começar o nosso trabalho de discipulado, de ensino, para levá-lo ao batismo, para consolidar a fé. Isso é discipulado. Quando você caminha junto. E para discipular, requer paciência. Porque não é no primeiro momento que a coisa vai acontecer. Você vai precisar pagar preço. Você vai precisar caminhar juntos. Uma certa feita encontrei um irmão que tinha se convertido no encontro de casais e começou a caminhar na igreja, sempre muito animado, participando de tudo. Depois ele desapareceu, ele sumiu. E uma vez eu o encontrei lá no banco, ele foi lá resolver um problema lá na caixa, me procurou, eu sentei para conversar, e eu perguntei: cara, você sumiu, o que é que houve com você? Aí ele disse: Cláudio, vou lhe ser sincero, para ser crente igual, aí disse o nome de uma pessoa, eu prefiro continuar no mundo. Sabe, irmãos, nós temos uma grande responsabilidade. Porque se a gente, com a nossa vida, com o nosso mau testemunho, você faz alguém tropeçar, você vai prestar conta daquela vida diante do Senhor. Você sabia disso? Nós temos uma grande responsabilidade. Porque a minha vida precisa falar de Jesus, a minha vida precisa refletir Jesus. Eu preciso ser um testemunho vivo do Senhor aqui na terra. Então, por isso que é difícil essa caminhada do discipulado, porque para você ser um discipulador, você precisa ter vida no altar. Não dá para fazer de conta. Não dá para ter uma vida dupla. Você precisa ter uma vida sincera diante de Deus. Você precisa ter a sua vida colocada no altar do Senhor. Você precisa viver com sinceridade de coração. Você precisa ansiar a presença do Senhor. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para que você tenha condições de ser um bom discipulador, para que você possa caminhar junto, para que você possa ter paciência. Porque no início é difícil. É como se você estivesse tratando de um bebê que vai precisar das coisas básicas, que não consegue andar sozinho. E é preciso paciência, irmãos. E à medida que aquele bebê espiritual começa a crescer, você começa a ver os frutos na vida dele. Mas você precisa ter o que dar. Você precisa ter o que ensinar. Você precisa ter exemplo. Você precisa ter vida com Cristo. Então a ordem de Jesus é evangelizar os perdidos e ensinar os alcançados. Isso fica muito claro na passagem que nós lemos, na grande comissão, mas também nos demais evangelhos e também no livro de Atos. E por fim eu queria falar da estratégia de Jesus, a estratégia ministerial de Jesus. A estratégia ministerial de Jesus, ela está totalmente conectada na cruz. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou para treinar um grupo de homens e mulheres que levariam a mensagem da sua vida, da sua morte, da ressurreição adiante. Aqueles homens conviveram com Jesus, andaram com Jesus, aqueles homens viram Jesus ser assassinado, mas aqueles homens tiveram o privilégio de ver Jesus vencer a morte e ressuscitar para a glória de Deus. Aqueles homens foram preparados por Jesus para que a mensagem da cruz ela não morresse ali na cruz,
mas que, assim como Jesus ressuscitou, ela pudesse continuar viva e sendo multiplicada por meio dos seus discípulos. Jesus treinou aquele grupo para que a sua mensagem de morte e ressurreição, a mensagem de vida, ela fosse levada a todo o mundo, a todas as nações. Jesus dedicou uma especial atenção em seu ministério aos seus discípulos. Ele não perdeu e tampouco negociou o foco da sua missão. Jesus não se distraiu, mas ele seguiu firme na direção de realizar aquilo que Deus tinha determinado para ele. Jesus se concentrou na cruz e se concentrou no caminho, ensinou lições para que seus discípulos fossem capazes de fazer as mesmas obras que ele fez. Jesus ensinou para que eles pudessem conduzir outras pessoas no caminho da vida. Lembre-se disso. As pessoas reproduzem aquilo que é feito com elas. Jesus designava tarefa para que eles realizassem e depois Jesus verificava se eles haviam cumprido. Você nunca poderá produzir discípulos multiplicadores a menos que você verifique e cobre a responsabilidade deles. Caminhar junto, discipular, exige de você que você tenha prestação de contas entre você e seu discípulo. Porque às vezes ele vai tropeçar. E às vezes tropeça e fica envergonhado. E esse ficar envergonhado o leva a fugir. Assim como Adão e Eva fugiram da presença de Deus. Porque é isso que o pecado faz conosco. A gente fica com vergonha. Eu estava em Salvador, atrás do trio elétrico, tomando todas, e o meu carro foi roubado. E quando eu voltei, que não achei o meu carro, eu fiquei meio que paralisado. E aí eu pensei, vou orar para Deus me ajudar a achar esse carro. E quando eu falei, vou orar, alguma coisa falou assim, quem é você para orar? Olha onde você está. Irmãos, eu não orei, eu fiquei com vergonha, porque eu estava lá no trio elétrico e eu não tive coragem de orar. E eu nunca mais achei aquele carro. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Esteja onde você estiver, fazendo o que você estiver, as mãos do Senhor sempre estarão estendidas para você. Não deixe que Satanás lhe engane, dizendo que você não vai ser ouvido por Deus porque você está em determinado lugar ou porque está fazendo determinada coisa. O Senhor sempre está disposto a lhe trazer à tona. Pedro, quando estava afundando na água, porque prestou atenção aos ventos fortes e às ondas, e ele começou a afundar, Jesus Cristo estendeu a mão e o tirou daquela água e o colocou no barco em segurança. E Deus quer fazer isso com você. Deus queria fazer isso comigo ali, mas eu tive vergonha de orar. Mas parece que havia uma perseguição com relação a carro comigo. Alguns anos depois, eu comprei outro carro. Me roubaram o carro numa terça-feira, no Farol da Barra, atrás do trio elétrico. Alguns anos depois, eu tinha feito encontro de jovens, voltei para a igreja, e eu estava num culto chamado Clube Bíblico, na Igreja Batista da Graça. E tinha um amigo meu melhor amigo, Lula, me pediu para levar a noiva dele em casa, que ele estava sem carro. E eu fui, aproveitei e fui visitar a irmã dela, porque uma jovem de 16 anos, eu vi poucos cristãos igual aquela menina, e foi uma das pessoas que Deus usou para me trazer de volta. E ela estava doente, estava com uma doença chamada lúpus. E eu falei assim, não, vou aproveitar, vou visitar a sua irmã, e parei o carro. A casa dela ficava mandar para baixo, deixei o carro em cima, desci, conversamos, oramos, e eu me despedi, vou embora. Quando eu subi, eu falei, de novo não, meu carro tinha sumido. Ali eu desci de volta, e o pessoal perguntou, o que aconteceu? Eu falei, roubaram meu carro. Aí aquela garota falou assim, vamos orar. E ali mesmo nós dobramos os joelhos.
e nós oramos a Deus. E eles foram me levar em casa, fui na delegacia, prestei queixas e me deixaram em casa. No caminho nós encontramos uma viatura da polícia de choque, eu falei com o sargento, ele anotou os dados do meu carro, anotou meu telefone, e eu fui para casa. Cheguei em casa, a família foi perguntar o que aconteceu, e eu expliquei. Depois fui para meu quarto, sentei na minha cama, e ali novamente eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me dar outro carro como me deu esse, mas eu queria que o Senhor devolvesse o meu carro. Irmãos, antes que eu dissesse amém, o telefone tocou. E era a polícia dizendo que tinham encontrado o meu carro. O texto bíblico vai dizer: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É assim que Deus age. Então nunca se envergonhe em pedir ajuda a Deus, porque Ele é misericordioso. Ele escolheu amar a mim e a você, independente da nossa condição. Deus nos ama. Para Jesus, o discipulado foi necessário para perpetuar seus interesses no mundo. A estratégia ministerial da igreja nos primeiros séculos. Os discípulos que os apóstolos posteriormente investiram suas vidas não foi por mera demonstração teórica, eles viveram aquilo. Ao contrário do que nós estamos acostumados atualmente, aqueles homens revelaram um vívido e genuíno testemunho como discipuladores. Eles eram um testemunho vivo de Cristo. E assim eles faziam o seu discipulado, assim eles ensinavam, assim eles batizavam. Eles acreditavam que a ordem de Jesus deveria ser obedecida nas ações, no seu cotidiano, no seu dia a dia, no seu caminhar. Um exemplo claro que se encontra na ilustração dada por Pedro ao jovem Timóteo. Ele vai dizer: é o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. Isso é discipulado. De graça recebestes, de graça dai. Você tem recebido, você tem bebido da palavra de Deus, dos ensinamentos todos os dias. E você é chamado, você é convocado para dar isso também a outras pessoas. Você é chamado para ensinar, você é chamado para fazer discípulos, você é chamado para abençoar a vida de outras pessoas. Para que pessoas sejam alcançadas por meio da sua vida, do seu discipular, do seu obedecer à ordem dada por Jesus. Queridos, para concluir, o discipulado cristão deve ser um processo natural para todos aqueles que decidirem seguir a Jesus. O discípulo é aquele que não apenas acredita nas verdades bíblicas, mas aquele que é convertido dos seus maus caminhos por Cristo e segue seus ensinamentos. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que é bem instruído será como aquele que o instruiu. Que eu e você possamos ser como Jesus, porque Ele é aquele que nos instrui a cada dia, por meio da revelação da palavra de Deus. No Novo Testamento, os discípulos de Jesus foram os alunos da sua doutrina e também da sua vida. De que forma, irmãos? Primeiro, eles ouviam o que deveriam saber. Está lá em Mateus 5, 7, eu não vou ler todos os textos. Eles observaram o que deveriam praticar, Mateus 8, 9. Praticaram sob a supervisão de Jesus, Mateus 10, 20. Eles tornaram-se testemunhas, Mateus 21 e 27. E eles foram enviados a fazer, Mateus 28. Eu e você somos enviados a fazer discípulos, batizar e ensinar. Que nós possamos nos colocar à disposição do Senhor para ir, fazer discípulos, ensiná-los, batizá-los, no nome de Jesus. Que a minha vida e a sua vida seja instrumento nas mãos do Senhor, para que pessoas sejam alcançadas, para que o inferno seja saqueado, para que almas sejam salvas, por meio do meu testemunho, por meio da minha vida, da sua vida. Que nós sejamos verdadeiros discípulos do Senhor, obedientes em tudo, como Jesus foi. Jesus obedeceu a Deus em tudo,
e que nós possamos seguir obedecendo a Deus em tudo, agindo como Jesus agiu, sendo seus verdadeiros discípulos, e que Ele nos abençoe e que Ele nos guarde. Eu queria orar por você. Eu queria que você colocasse agora a sua vida diante do Senhor. Se você realmente quer ser um verdadeiro discípulo, eu queria que você nesse momento colocasse diante do Senhor. Se há algo que está atrapalhando a sua vida, se há algo que tem lhe atrapalhado de ser um verdadeiro discípulo, peça ao Senhor que arranque de você, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Não deixe que nada atrapalhe o teu caminhar. Não deixe que nada atrapalhe o seu discipular. Não deixe que nada atrapalhe você ser usado por Deus como instrumento para salvar pessoas. Não permita que sua vida seja pedra de tropeço na vida de ninguém. Coloque diante de Deus a sua vida. Pai, aqui está a tua igreja, reunida, ó Deus, para te adorar, para te louvar, mas reunida também para te ouvir falar, Senhor. Meu Deus, que o teu Espírito Santo esteja nessa noite ministrando em cada coração. Que a tua palavra possa estar ardendo em cada coração, gerando, ó Pai, em cada coração o desejo de ser seu discípulo e o desejo de ser um discipulador. Que daqui, ó Deus, saiam homens e mulheres totalmente diferentes do que chegaram, totalmente comprometidos, ó Deus, com a missão que o Senhor nos deu, de ir, de fazer discípulos, de batizar, de ensinar. Coloca no nosso coração, Senhor, o desejo de cumprir essa missão. Meu Deus, enche-nos com o teu Espírito Santo, nos fortalece, Senhor, para que tudo aquilo que tem desviado a nossa vida desse caminhar discipulador caia por terra no nome de Jesus. Quebra todas as cadeias, Senhor, para que nós estejamos livres para ser discípulos, discipuladores, para sermos homens e mulheres, servos do Senhor, que te servem com alegria no coração, Senhor. Faz de nós, ó Deus, bênção nas tuas mãos. Que essa noite, Pai, o Senhor continue a falar conosco, que as tuas palavras continuem reverberando nas nossas mentes e no nosso coração, e que nós possamos ser verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Fica conosco no nome de Jesus. Amém.